Senhor Jesus, meu Mestre, agradecemos pela oportunidade que sempre nos é proporcionada de retornarmos a esta casa toda segunda-feira para darmos continuidade a este estudo miudinho de Gênesis, com as chaves que o Espiritismo proporciona. Nós pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz do entendimento, a orientação, para que possamos realizar o melhor a nosso alcance, abrindo o canal intuitivo para que teus mensageiros, nossos amigos espirituais que nos acompanham a marcha, possam nos inspirar. Pedimos a Ti a paz, a luz do entendimento para toda a humanidade, o amor nos corações, para que nós possamos transformar o nosso mundo naquele plano da regeneração. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam, hoje e sempre. Tudo bem, dando continuidade, então, passa para a Margarida, por favor. Passa para a Margarida, né? Dando então continuidade aí ao nosso estudo. Gênesis, hoje a partir do versículo 22, vamos finalizá-lo. Vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos. Vamos ler a partir do versículo 21 do capítulo 1. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E Deus fez as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus, e era bom. E o versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Nós iniciamos o entendimento do versículo 22, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Nós comentamos bastante na última reunião sobre que Deus nos abençoou, dizendo: nós sabemos que ao dizer, ou seja, ao exteriorizar a nós mesmos, com pensamentos, palavras, atitudes e ações, nós estamos nos abençoando ou nos amaldiçoando, conforme é a qualificação dessa nossa expressão. Se nós estamos nos expressando segundo a lei de Deus, bênção. Se nós estamos nos expressando de acordo com meramente os interesses egoísticos, maldição. Ou seja, nós necessitaremos de reencarnações, retornos, para darmos sequência ao aperfeiçoamento. Esse é o significado de bênção e de maldição. A bênção não é um favor
exterior, inapropriado, e a maldição também não é um movimento que nos alcança de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Então, as experiências reencarnacionistas vão ser pautadas segundo o que nós estamos exteriorizando, estamos emitindo. Que Deus abençoe dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Isso segundo essa nova tônica que nós aqui estamos aprendendo, estudando o Espiritismo, que já é a tônica do mundo regenerado. Aquela tônica que destoa do mundo de expiações e provas. Porque nós temos praticado essa lei natural da reprodução, que é um determinismo natural, a lei de reprodução. Frutificai e multiplicai-vos. Nós fazemos esse movimento o tempo todo durante a nossa existência. Aqueles que andam distraídos quanto à sua condição de espíritos imortais, em trânsito pela Terra, demandando o mundo espiritual, onde vamos nos defrontar conosco mesmos, vão multiplicando as suas próprias complicações, vão consumindo ideias e pensamentos uns dos outros na pauta do movimento natural irrefletido, e assim vão se mantendo no emaranhado, nas teias da lei de causa e efeito. E vão vivendo de acordo com as emoções e os desejos. Nós aqui estamos estudando o que estamos estudando já há muito tempo, o Espiritismo, para uma produção diferenciada, consciente, e que nós vamos deixando de lado certas ideias e vamos multiplicando na Terra ações e exemplos segundo as novas ideias, que basicamente são o cumprimento, define o cumprimento da lei de Deus. Então é um multiplicai e frutificai segundo uma nova diretriz, não mais aquela pauta do automatismo. Nós estudamos o livro Pensamento e Vida e nós consumimos os pensamentos uns dos outros de forma automática e refletida. E vamos passando para frente. Vamos passando isso adiante. Então nós estamos multiplicando uma complicação. E aqui nós estamos estudando esse assunto, e nós aqui temos ressaltado que aqui nós não estamos estudando formação da Terra apenas. Porque nós vamos aprender sobre a formação da Terra de uma maneira muito mais excelente, estudando as ciências. Qualquer um de nós aí com o auxílio do navegador pode pesquisar, inclusive com a inteligência artificial, utilizando essa ferramenta, pode estudar como a Terra se formou, como se formou o universo, os animais, etc. Aqui nós estamos trabalhando formação do mundo interior qualificado, da razão iluminada, e não mais o mundo racional e refletido, que é a tônica ainda da humanidade, em que nós vamos produzindo, por exemplo, armas de destruição em massa, de maneira irrefletida, apenas visando o lucro. Vamos produzindo, melhorando as substâncias
entorpecentes visando lucro. Então, vai ser um processo de racionalidade mal conduzida, de quem prefere andar pelo mundo distraído dessa condição, e nós aqui já conhecemos bastante de espíritos em trânsito pela Terra. Nós aqui, antecipadamente no trabalho mediúnico, estamos já sabendo o que vai nos acontecer segundo determinadas linhas de ação na vida. Então, nenhum de nós está desinformado. 90% da humanidade talvez seja composta por espíritos desinformados. Voluntariamente desinformados, que não querem, só se preocupam com o aqui e agora. 90%? Quantos por cento da humanidade são, por exemplo, espíritas? 0,00. E da porcentagem de espíritas, quantos são realmente espíritas verdadeiros, segundo Kardec? Verdadeiro espírita Conscientes, né? ou espírita cristão é a mesma coisa. Não, estou dizendo conscientes, né? Porque o verdadeiro espírita não é aquele que só frequenta a reunião mediúnica, que tem notícias do mundo espiritual, que admira a moral espírita, mas é aquele que a pratica até as últimas consequências. Segundo Allan Kardec. E é por isso que, às vezes, nós temos que fazer uma diferenciação entre espiritismo e kardecista. Porque hoje existe espiritismo, a moda da casa. Certo? Então é preciso nós fazermos aquela reflexão, aquela diferenciação. Espiritismo kardecista. Kardec mesmo não gostava disso, mas é preciso que se faça isso. Porque tem cada coisa sendo psicografada e revelada pela psicografia que é verdadeiro espanto. Então, nós aqui estamos estudando para esse assunto, para podermos alardear conhecimento oculto, profundo, a maneira dos iniciados lá da antiguidade que ocultavam do populacho os ensinamentos, mas para nos capacitarmos cada vez mais para termos uma atuação cada vez mais qualificada na reunião mediúnica, colaborar efetivamente com Jesus para esclarecer os desavisados desencarnados que passaram pela Terra só seguindo as emoções. Porque se nós não estivermos bem compenetrados do que estamos fazendo aqui, do papel que estamos fazendo aqui, chegaremos no mundo espiritual com uma certa decepção. Certa decepção. Então, o importante é prática no dia a dia. Prática das virtudes, das emoções superiores. Quando a gente fala em prática de virtude, não é que você vai ser o bonzinho, você vai ficar falando, concordando com tudo, com medo de descer do muro, com medo de colocar o dedo nas feridas. Não é isso não. Porque Jesus não agia dessa forma, muito menos Kardec. Porque tem hora que nós temos que ser enérgicos no trato com os espíritos, por exemplo, com os quais estamos dialogando. Temos que ser enérgicos com os médiuns, que às vezes se entregam a um relaxamento, falta de assiduidade, indisciplina verbal no momento que precede a reunião. De vez em quando a gente tem que
Vai desagradar? Vai desagradar. Vai gerar melindre? Vai gerar melindre. Mas tudo é teste, certo? Porque quem não dá conta do melindre, procura outra casa. Quem não dá conta do melindre, procura outra casa. Caso que for, eu acho que vai levar o problema para lá. Uhum. Então, Vamos mudar de endereço. exatamente. Então, nós estamos aqui lidando com um assunto que realmente tem que nos colocar para pensar no nosso dia a dia, fazermos reflexões aí. Então, frutificai e multiplicai-vos. Então, porque se nós não adotarmos, por isso que os mandamentos, nós estamos lidando aqui com desdobramentos dos mandamentos. Não sei se vocês já perceberam isso. São desdobramentos dos mandamentos. Aqui nós estamos no momento que o livro de Gênesis é o momento que precede a revelação dos mandamentos do Monte Sinai. Então, todos os verbos aqui no imperativo. Haja luvas. Frutificai e multiplicai. Então, isso aqui é como se fosse um preâmbulo, um preparativo para a síntese que Moisés iria trazer mais tarde, chamada 10 Mandamentos. É como se fosse um processo de pedagógico que vai preparando o terreno. Então vai abrindo aqui um leque maior vai sendo aberto e depois enfecha na síntese. São os 10 mandamentos. Esse é um movimento de análise e síntese. Sempre. Depois vem Jesus, ele sintetiza, certo? Ele sintetiza os mandamentos, mas depois ele vai abrir a análise, que são as suas ações, o ensinamento, abrindo a análise. Preparando aí já o advento do Consolador mais à frente. Então, nós vamos então trabalhar, aqui nós estamos lidando com o mandamento, frutificai e multiplicai-vos. Porque existe um movimento natural de reprodução individual na vida. Pensando, falando e agindo, nós estamos multiplicando a nossa intimidade, os nossos valores. E aí nós damos notícias para os mentores, do nosso estado de evolução e de aproveitamento dos ensinamentos. Aí eles já vão fazendo o quê? Com base no que nós já estamos fazendo na Terra, eles já vão elaborando o futuro, já vão lançando os planejamentos futuros para cada um de nós. Tarefas, não só tarefas no mundo espiritual, quanto também no retorno. Então, por isso que nós temos que ter uma atenção, ter um cuidado com o que nós vamos aí, evidentemente, não se exige de nós a perfeição, porque somos ainda imperfeitos e vamos ainda cometer erros. Mas o que já deve estar bem claro na nossa intimidade é a intenção diferente. Nós não saímos à rua mais para cometer delitos ou conscientemente ferir as pessoas. Nós até fazemos isso ocasionalmente nas relações interpessoais. Por quê? Porque isso ainda caracteriza a nossa imperfeição, que é o automático.
certo? Então, se nós não, de forma imperiosa, como o verbo aqui indica, frutificai, imperiosa para nós mesmos, individualmente, cada um de forma imperiosa não se atenta para esse movimento, então essa rotina não vai sendo quebrada do passado, certo? Frutificai, multiplicai, e enchei as águas nos mares. Então nós aí já estudamos que as águas simbolizam os sentimentos, e cada um de nós aí tem os mares interiores, certo? Por exemplo, nós podemos até fazer didaticamente uma divisão desses mares, como sendo aqueles 3 departamentos da casa mental: subconsciente, consciente e superconsciente, que são aí, vamos colocar, o reino das águas interiores. Subconsciente é o passado, já está lá, nós já desenvolvemos. São as virtudes, os instintos que representam a nossa tarde, o passado elaborado, com uma parcela disso, nós lidamos no consciente, no hoje. No consciente, nós lidamos com uma parcela que vai emergindo em meio aos acontecimentos, os reflexos, as reações, que é para fazermos um trabalho aí de identificação, levantamento e controle das tendências, combate às más inclinações. Esse combate às más inclinações, ele só tem um meio desse combate ser vencido e ser propositivo, que é praticando aqueles sentimentos que representam os sentimentos do superconsciente, que representa aí o mar de Jesus, por exemplo, para nós é o futuro. Então, praticando esses sentimentos, as virtudes, reforçando, porque todos nós já temos virtudes. Mas por que de vez em quando emerge o reflexo antigo? Porque as virtudes ainda não foram fortalecidas ao tal ponto de submeterem as imperfeições, subjugarem. Porque o que mantém perfeições e virtudes são hábitos. Hábitos repetitivos na tônica do passado mantêm imperfeições. Hábitos renovados na busca pela vivência das virtudes combatem as imperfeições. Então, a questão é o hábito. Por isso que Kardec tem aquela célebre frase no Livro dos Espíritos. Nós repetimos aqui sempre. A educação é a arte de formar caracteres. E a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. O que gerou os instintos foram os hábitos, as faixas da tarde da nossa evolução, certo? E, então, o imperativo aí é importante. Encher as águas dos mares, porque no início era um abismo, certo? No início era um abismo. O princípio inteligente, com todo o potencial a ser desenvolvido, vamos colocar assim, um abismo interior a ser preenchido. Aí nós fomos preenchendo esse abismo e criamos os mares, certo? Criamos os mares. Na faixa que precede a razão, antes de recebermos a coroa da razão, só existe um mar. É apenas um mar. Certo? O mundo interior
o mar, instintos, nós vamos praticando, seguindo as coisas segundo o instinto, o desejo, a necessidade que se apresenta no momento. Lentamente o pensamento vai se desenvolvendo, mas ele se torna contínuo só na faixa da humanidade. Então, quando o pensamento se torna contínuo, o homem então começa a lidar com o espírito humano. 200 mil anos atrás, segundo André Luiz, surgiu o pensamento contínuo. O espírito humano ainda não é razoável, ainda não desenvolveu a razão. Pensa continuamente, mas ainda não sabe o que é isso. Ele age no automatismo, certo? Não racionaliza essa faculdade e continua seguindo necessidades. Lentamente, chegamos aí no tempo aí, 4.000 a.C., em que nós tivemos condições de receber a coroa da razão, pelo conhecimento das leis de Deus. Então agora nós estamos fazendo o trabalho de identificar, nomear. E é o que nós estamos vendo aqui. Então nós aqui primeiro nós estamos criando, certo? Criando aí peixes, répteis, aves, grandes baleias e tal. Mas nós estamos chegando no momento de que o Adão vai ser chamado para dar nome. Nós estamos trabalhando com que ideia aqui? O surgimento da razão, a eclosão da razão. E os mandamentos, eles chegam no momento em que nossa razão se abre para que nós possamos fazer esse trabalho de domínio, segundo aqueles imperativos que chegam como revelação. Não matar, não roubar, que é o quê? Toda uma diretriz para controlar os impulsos naturais que desenvolvemos. Porque na faixa da humanidade, com a razão desperta, não podemos mais agir como irracionais, fazendo ao próximo o que nós bem entendemos, de acordo com o desejo, o interesse, o impulso, porque isso significa dor, sofrimento, dificuldade. Então, isso é um ponto importante. As encarnações se tornam mais numerosas por causa desse propósito complexo. E encher as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. As aves simbolizam os pensamentos que nós emitimos, os pensamentos que definem os voos mentais, os voos do espírito, e simbolizam no texto bíblico, as aves simbolizam pessoas e espíritos. Então, quando nós estudamos, por exemplo, a parábola do grão de mostarda, em que o grão de mostarda, que é a menor da semente, que é plantada, é cuidada, cresce, transforma na grande árvore, e vem as aves e buscam refúgio, fazem seus ninhos, nós estamos falando aí do espírito e do homem. Que as aves são os espíritos, que vão, ou as ideias que vão se aninhar na nossa casa mental, certo? Agora nós temos um crivo extraordinário para balizar se as ideias são úteis, verdadeiras, são adequadas segundo o que estamos estudando, o Espiritismo. Para nós pautarmos a nossa existência, fazendo a separação entre o joio e o trigo, o verdadeiro do falso profeta,
melhor filosofia. Tudo isso aprendemos estudando o Livro dos Espíritos. Por exemplo, a questão 840 do Livro dos Espíritos, não, 836. 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Quais são os indícios? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. E aqui nós temos que abrir o leque, questão 842, que nós temos que abrir o leque para filosofias, sistemas econômicos, sistemas políticos, não apenas religiões, certo? Abrir o leque, buscar no mundo que esteja mais consentâneo com o que estamos estudando. Para já irmos fazendo aquela seleção. Não é? Tem um ditado indígena que diz: todos nós temos o lobo e o cordeiro na intimidade. Aí o garotinho chegou lá para o sábio indígena e perguntou: qual é o que cresce? Aí o sábio: o que você alimentar. Tanto no mundo exterior quanto no mundo interior. Vamos dando campo, dando vazão, vamos dando ouro de prerrogativa de poder. E as aves se multiplicam na terra. Então, essa multiplicação das formas de pensamento é uma consequência natural do progresso. E hoje nós vivemos aí numa encruzilhada da evolução na Terra, e que nós estamos vendo os efeitos palpáveis, concretos, das diversas filosofias, dos sistemas econômicos que predominam na Terra. Por que a Terra é um mundo de prova e expiação? Garanto para vocês que não é porque predomina o Evangelho. Predominam as doutrinas ainda de cunho egoístico, que ainda representam o poder do mais forte, o que ainda é o oposto do Evangelho. Por isso que muita gente tem dificuldade em entender o significado de mundo de regeneração. Tem dificuldade. Eu estou falando aqui de espíritas. Porque quando nós analisamos aí o mundo, os vários continentes, no momento atual, nós estamos ainda um tanto quanto longe da regeneração. Tem muito problema na África que não é propaganda, não é divulgado. Disputas lá Na época nem existe mundo ocidental, né? Disputas lá tribais, lá de facções religiosas contra outras facções religiosas, milícias. Então isso tudo ainda caracteriza um mundo de expiações e provas. Evidentemente que nós já temos os lances da regeneração já presentes na Terra. Bolsões, né? Dizer assim, né? Já temos aí, mesmo em meio a todos esses acontecimentos, tem os bolsões de regeneração.
Mas isso, para se tornar de larga escala, ainda vai demorar. Eu acho que só mesmo o conhecimento e da parte nossa de acreditar, né? De Sim, acreditar que que os mundos são solidários, né? sim. E que vai havendo um Substituição. expurgo de espíritos, só assim que dá para a gente entender que essas coisas vão melhorar. Porque se não houvesse esses expurgos, se fosse dependendo só dos nativos aqui, sabe? Eu acho que seria muito difícil, né? Vai ser lento porque nós não sabemos o que Mais vai lento acontecer. ainda. Aqueles. Eu não sou desses, não. Eles que estão aí contando os dias para uma terceira guerra mundial. Porque tem-se aquela ilusão que uma terceira guerra mundial vai acelerar Acelerar o quê? a desencarnação coletiva, Nossa Senhora. certo? E aí o mundo melhoraria mais rápido? Segundo os que esperam que haja uma terceira guerra mundial, Esse certo? raciocínio é muito esquisito. Esquisito, né? Tem aí os profetas de ocasião aí, Mesmo porque Atrasa muito mais. no próprio meio espírita mesmo tem, até materialmente. no próprio meio espírita mesmo tem quem acha que tem que ter. Que seria benéfico? Nossa, eu não consigo perceber. Também não. Tem de tudo, gente. Eu não consigo perceber nem no aspecto espiritual e nem material. Primeiro porque uma que terceira guerra- guerra mundial... Primeiro que guerra é escândalo. É. Escândalo. E aí daquele porque vem. Aí daqui é porque venha. E daqueles que fomentam. É. E daqueles que simpatizam Sim. com a ideia. E daqueles que querem. E como os mundos Certo? estão em conexões, É. não vai ser um país só, não. Vai ser um grupamento de Vai. países que... Então, eu não é isso? Ai do mundo. Afeta todo mundo, né? Sim. Ai do mundo por causa dos escândalos, mas ai daquele porque o escândalo venha. E eu faço prece todo dia para que não tenha uma escalada de guerra. Já tem gente que fala assim, não falei que vai ter uma terceira guerra, mas olha aí, ó. Eu tenho. Mas será, o que passa na cabeça dessa pessoa que hoje, né, a questão das... Cada país, né, tem suas bombas, tem não sei o quê. Bomba Ele atômica. acha o quê? Que a briga é lá, Lá em aí cai Madrid. a bomba aqui, só aquele país ali. Não, hoje é... A salvaguarda do mundo contra uma terceira guerra mundial, na minha modesta opinião, é o dinheiro. Porque as pessoas amam mais o dinheiro do que tudo. Se acabar com esse mundo, vão ganhar dinheiro onde? É. Não tem mundo B. Porque primeiro, até em questão que você falou, né, questão de sentimento, você já imaginou uma terceira guerra, né, aonde vai ter essa dimensão de destruição, trabalhar o sentimento diante da falta de toda a precariedade que nós vamos ter, vai dificulta mais ainda o andar da... É uma lógica que eu não entendo, e nem compactuo com ela, entendeu? Ai, gente. Aí, ainda mais que Jesus disse, né? Ouvirei falar de guerra e de rumor de guerra, mas não vos assustei, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O fim do mundo de expiação e prova. Quando tivermos aí falando de guerra, rumor de guerra, o mundo de expiação e prova permanece. Sim. Porque se nós ainda E azar estamos o nosso, precisando... Permanece. Se nós estamos até precisando dessas aflições, que é aflição pra Aflição, gente, né? Então, o que nós vamos fazer dessas aflições? Nós temos que acelerar, então, os nossos bons sentimentos. Fora as consequências Mandar de vibrações pós-guerra, para esses lugares, Exato. né? Igual, né, no André Luiz, né? Eles pediram, né? Vamos fazer oração, gente. Oração. Que é a única coisa que a gente pode fazer. É isso aí. E oração e a boa ação, porque o conjunto. E as aves se multiplicam na Terra, então esse é um processo que é natural, mas hoje nós estamos buscando multiplicar, já que antecipando o que nós vamos estudar mais à frente,
Multiplicar é a espécie pombo, que simboliza aí a paz, simboliza as boas ideias. Nós vamos estudar lá na frente a arca. Primeiro saiu o corvo, depois saiu o pombo e tal. Então, nós precisamos então multiplicar na Terra, são esses lances propositivos de ideias elevadas e as ações consequentes a essa proposta. E não entrarmos nessa, por exemplo, entrarmos nessa dinâmica aí de alimentar psiquicamente uma ideia de uma guerra de grande escala, porque não vai ser bom para ninguém. Não vai ser bom para ninguém, isso aí nós temos certeza. Versículo 23. Então, o que os espíritos para o que nós aqui vamos chamar a atenção, essas aves representam as buscas superiores, né? Precisa ser multiplicado. Buscas superiores, tanto no campo das ações quanto no campo das ideias. Versículo 23. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. Aqui nós já falamos, esse tema ele é repetitivo. Foi à tarde e amanhã. Aqui nós podemos dizer que nos parece que o natural, na evolução, os dias da evolução que representam o ciclo, são tarde e amanhã. A tarde e amanhã. Essa existência atual, que estamos aqui vivendo, vai ser a tarde da futura existência, certo? O que não é natural, nos parece, mas que é previsto na evolução e acontece, e existem mecanismos para transformar isso em algo positivo, é a noite. Porque a noite é o momento da dificuldade, da dor, em função de nós não conseguirmos aproveitar a manhã iluminativa com os valores da tarde. Porque os valores da tarde são para o nosso progresso. Por exemplo, vamos didaticamente, vamos buscar aqui o Livro dos Espíritos aqui, para a gente entender essa ideia. Questão 907. 907 do Livro dos Espíritos. Foi perguntado o seguinte: será substancialmente mau o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Nós podemos perguntar também o seguinte: será substancialmente mau o princípio das ideias que nós aprendemos no ontem? O que os Espíritos respondem? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Então, tudo o que foi desenvolvido na tarde foi para o bem. Para o bem, certo? Uhum. Mas na manhã, que é quando a consciência está desperta, reencarnação, por exemplo, nós preferimos seguir as paixões primárias, atender ao egoísmo. Aí nós vamos gerando noite. E vem as consequências? Pelas consequências. A noite simboliza a sombra, a treva, a dificuldade. E a paixão é neutra. Ó,
As paixões são... A paixão está no excesso de que se cresceu a vontade. Então, qual que é aqui o fator para nós prestarmos atenção? O que que a nossa vontade quer? A nossa vontade é uma vontade boa, boa vontade ou uma má vontade? Porque a paixão vai incentivar a vontade. Certo? A paixão vai incentivar a vontade. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. Então, se a minha vontade é dominada pelo egoísmo, a paixão vai ser utilizada para atender o egoísmo. Vou me apaixonar cada vez mais pelas coisas, pelo acúmulo, pelos bens, quando os bens estão aí para serem usufruídos. Isso. Usufruídos. Você pode ter um bom carro para você poder se deslocar com segurança, com sua família, para vir aqui para a fraternidade, fazer uma viagem com a família, seu trabalho, você pode ter. Mas se o carro está ficando velho, você pode trocar seu carro, comprar um novo. Sim. É lógico. Não é proibido, não. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Coleção, né? Agora você vai fazer coleção de carro e já tem problema. E ao mesmo tempo, batalhar por um transporte público bom. É. Mesmo que você tenha um carro É. que te atenda particular, Seria melhor ter um transporte público bom? você busque meios políticos para você ter um transporte público Exato. que atenda a todo mundo. Porque Exato. se cada pessoa fosse ter um carro, você não ia ter condições, a natureza ia Não. morrer muito antes. No mundo espiritual, por exemplo, nós estudando o nosso lar, o que é que não tem no nosso lar? Propriedade privada. É. Ninguém é dono de nada lá, os espíritos usufruem. Eu estava até imaginando uma casinha lá com jardim. Usufrui. Você vai ter, Você usufruir. pode Você pensar, direito, né? Você vai usufruir durante a sua estadia lá, quando você retorna, assim em nosso lar, aquela casa volta para o patrimônio coletivo. Igual da dos Lises, Que é o sistema do futuro na Terra. Você sabe, né? Por quê? Porque espírito superior não é apegado à posse. Espírito superior não é apegado à posse. Não é besteira, esse negócio de posse. O espírito superior, ele é coletivista, solidário. Pensa no outro antes de pensar em si próprio. É assim que está no Evangelho do Espiritismo. Exatamente, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos estudando um assunto aqui, que o Espiritismo é uma verdadeira revolução. Uma verdadeira revolução, quando se estuda o Espiritismo em profundidade. E o que nós percebemos é que a humanidade ainda não está preparada, em grande escala, para o Espiritismo. Por isso que tem pouco, por isso que somos poucos espíritas. No meio político tem espírito, sabe? Tem, mas temos feito cada coisa aí que Em todos é bom nem falar. Espírita mesmo, pai. É um desafio, né? É um desafio. Mas você vê que não é um impedimento, porque quantos o Bezerra, que entrou que participou Sim, da política. Camilo Chaves. Camilo Chaves. O Barçanufo, se eu não me engano, Barçanufo. também. Foram políticos e não se contaminaram pela politicagem. Claro, né? lógico. Não. Pelo contrário, né? Você usa os mecanismos, você tem mais condições de materializar a sua boa vontade, né? Pelo outro. Exatamente. Então, continuando aqui, ó. O princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Então, a gente nós já fizemos aqui, que nós podemos fazer aqui uma conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que trata da lei de amor. Aqui, ó. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira.
visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Qual é a origem do homem? Ser inteligente. O homem ainda sem pensamento contínuo. Ainda é bastante irracional. Quando mais avançado e corrompido, avançou intelectualmente. Conheceu as leis de Deus, mas se deixou corromper. Se deixou corromper pelo quê? Pelo abuso de que se acresceu à vontade. No o uso inadequado desses instintos, que foram postos no coração do homem para o bem, pela evolução lenta do princípio inteligente. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Certo? Então, e aqui mais à frente, no mesmo texto, os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, se acha do ponto de partida do que da meta. Aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que venceu os instintos, em proveito do sentimento, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria, o apego à matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, aí ele vai falar em crisálida de consciência, por exemplo, no Evolução em Dois Mundos, se conservam escravizados aos instintos. Esse texto aqui é pouco estudado por nós espíritas, de modo geral, porque esse texto aqui tem uma aula de evolução nas entrelinhas. Então, nós aqui estamos estudando, nessa linguagem simbólica aqui, é o processo lento de formação dos instintos no mundo interior do princípio inteligente. Quando falamos aqui peixes, répteis, baleia, aves, etc., que são de diversas capacidades que vamos desenvolvendo, ferramentas da evolução, ferramentas para a evolução consciente, para o próximo passo, que é a iluminação da razão. A razão vai se abrir naturalmente. É movimento natural. E então foi à tarde amanhã. Então, tarde e manhã, movimento natural. Noite já é complicação que nós acrescentamos. Então, a noite vai surgir lá na frente, né? Utilizando esse símbolo aqui que nós estamos utilizando, a noite surge na frente. faixa da humanidade consciente. Que é com o livre-arbítrio. Para o animal não tem noite, tem tarde. Sim. Com a parte do livre-arbítrio, né? Ele não tem noite, tem tarde. Ele está seguindo ali os instintos naturais. Sim. Tudo para ele é uma alegria, uma felicidade. Quando ele consegue alcançar seus objetivos, a caça, a reprodução, o território, o parceiro para formar prole, ele obtém ali a satisfação inerente a esse processo. Mas isso tudo ainda é inconsciente.
É a busca natural pelo melhor que vai funcionando de dentro para fora. De dentro para fora vai funcionando o princípio inteligente. De fora para dentro, os técnicos, o que eles fazem? Criam os corpos. Criam os corpos. Que são aqui a alma vivente. Aqui, ó. Nós vamos estudar isso aqui mais à frente, ó. 24, Né? Produz a terra a alma vivente. Então, de fora para dentro, a providência divina proporciona os corpos biológicos para os espíritos se tornarem alma encarnada, alma vivente, alma e espírito encarnado. É um trabalho dos técnicos, vamos colocar assim, dos técnicos espirituais, que seguindo determinações superiores cada mundo tem o seu Cristo, seu governador, que vai definir ali os parâmetros, as normas, etc., de acordo com o pensamento divino com o qual eles comungam. Então, noite também eu posso dizer que é o surgimento da razão? Oi, noite? É. Não, a noite é treva. Pois é, mas... A noite surge quando a razão já se abriu. A razão já se abriu, você conheceu os 10 mandamentos, você não quis praticar, então você gerou a noite. Sofrimento, dor, expiação, dificuldade, ignorância voluntária. Estou identificando já essas complicações. Identificar e combater. Né? Combater, porque não basta identificar, precisa combater, entendeu? Nomear, nós vamos estudar aqui, nomear. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou criar esses animais, eu vou deixá-los reproduzir? Deixar eles crescerem. Deixar crescer? Ou eu vou domar? Dar alimento. Vou direcionar de acordo com a inteligência, certo? Então, isso aí é razão, né, também. Razão iluminada. Razão iluminada. Coroa da razão. Nós recebemos a coroa da razão aqui na Terra, pelo que tudo indica, 6.000 anos atrás. Quando começamos a conhecer as leis, nomear as coisas, identificar as coisas, conhecer as leis, chegou os 10 mandamentos, decreto para os devidos fins, que de agora em diante todos estão informados sobre o que devem fazer. Aí surgiu o curso de advocacia. Certo? Hein? O que foi? Aí surgiu o curso de advocacia. Curso de advocacia. Tá vendo? Assim que haja serpente, entendeu? A serpente vai dando os jeitinhos. Nós vamos estudar serpente mais à frente. Então, amigos, é isso. Então, semana que vem a gente fala aí um pouquinho desse dia 5º. Pode já? Dia 5º. E vamos para o versículo 24.